o plenário do Senado aprovou por 43 votos a 21 um projeto de lei que restabelece o marco temporal que fora vetado. O texto aprovado no Senado determina que só podem ser demarcadas terras indígenas que estavam ocupadas até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. E é claro, isso criou um impasse, né? Pois o Senado aprovou uma lei que se baseia em uma tese considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Foram muitos argumentos, 9 votos a 2, né? Ampla maioria, portanto, dos ministros, enxergando inconstitucional essa tese. Então, nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desse assunto, há vários aspectos importantes, e eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Professor, então, posições tão distintas para um mesmo tema, o Supremo tentando garantir a constitucionalidade desta questão. Então, a gente podia, basicamente, entender um pouco o que é o marco legal, né? Os povos indígenas fazem suas considerações, obviamente que são contra isso. Eles dizem, somos povos nômades, então trocamos de região. Eles também disseram que os militares fizeram, né? Obrigaram muitos povos a saírem de suas origens, de seus locais de origem para outras locais. Então essa coisa de estava aqui, não sei quando, para eles não faz o menor sentido, para os ministros do Supremo também não. Mas o Senado e os senadores não entenderam desta forma. Então, queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o marco legal e as implicações dessa tese para os povos indígenas. E aí, num segundo momento, a gente vai entrar na questão da proteção ambiental, professor. Bom, Roxane, ouvintes, o marco temporal, ele é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas, eles teriam direito a ocupar apenas as terras onde já estavam ou já disputavam até 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição. E o que você falou é bem pertinente, porque, veja, muitos desses povos não tinham, obviamente, o título de propriedade da terra, eles estão ali há milhares de anos e enfim, não há uma questão burocrática associada a isso, né? Também há o fato de muitos desses povos serem nômades, ou seja, ficam trocando de região, né, de tempos em tempos. Muito bem lembrada a questão da atuação dos militares. Houve efetivamente o remanejamento, né, de aldeias para a construção de rodovias, para a construção de obras. Então houve essa descaracterização do território indígena. E o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal essa tese do marco temporal, que tentava colocar uma data. Olha, se você estava no território até o dia 5 de outubro de 1988, você pode reivindicar a posse, senão você não pode. Agora, muitos desses povos, né, estavam em outras regiões, são povos nômades, enfim, há toda uma dinâmica que precisa ser considerada quando da demarcação dos territórios, né? Mas a Frente Parlamentar Agropecuária parece que ela quer efetivamente marcar uma posição junto ao Supremo, fazer uma espécie de tour de force, né? Embora seja uma tese legal, que certamente vai ser vetada, né, pela presidência da República, eles fizeram questão de aprovar. E por que ela vai ser rejeitada? Não só por uma questão conceitual, mas também porque não é possível mudar o entendimento, né, do plenário do Supremo por meio de um projeto de lei. Então, há senadores da Frente, né, Parlamentar Agropecuária que estão articulando uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que aí sim poderia ser utilizada para que o marco temporal prevalecesse. A do equilíbrio dos poderes, né? Exatamente, né? E o texto aprovado pelo Senado, ele foi considerado um marco temporal turbinado, porque além dessa tese da data, ele prevê a retomada de terras indígenas em caso de mudanças culturais desses povos
e a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas. Então já deixaram ali, né, um jabutis já prevendo, falou assim, olha, vocês têm direito, mas até ontem, hoje já não tem mais porque vocês passaram por mudanças culturais, enfim. É uma coisa muito mal explicada, muito mal concebida, né? E, como você colocou, existe uma preocupação grande em relação à preservação ambiental, porque os territórios indígenas, mesmo aqueles invadidos, aqueles que têm sido alvo de garimpo ilegal... Disputas, né? Exatamente. Eles são as áreas mais preservadas no bioma amazônico. Isso é patente, né? Eles têm as áreas com melhor nível de preservação são os territórios indígenas. Então, isso referenda ainda mais a necessidade de demarcação e preservação dessas terras. Há uma tese que foi muito colocada no governo Bolsonaro, de que os territórios indígenas seriam verdadeiros repositórios de bens minerais incalculáveis, né, reservas. Que os indígenas são donos de muitas terras. Exatamente. Né? Não só isso, mas também que essas terras, nessas terras seriam muito ricas. Né? Uhum. E houve inclusive um posicionamento de um órgão que agrega, né, as empresas de mineração, né, se não me engano foi o Instituto Brasileiro de Mineração, me perdoem se eu não coloquei corretamente, mas houve um posicionamento dizendo assim, não há estudos geológicos que corroborem isso. Por quê? Exatamente porque são áreas protegidas e as pessoas não entram ali de qualquer maneira, ou seja, não deveriam entrar, muito menos para fazer uma pesquisa geológica, um levantamento mesmo que preliminar, para caracterizar isso. Então não é possível dizer se tem ou não tem. E, inclusive, não haveria interesse das grandes empresas de mineração em atuar nesses territórios devido aos impactos em relação à imagem que isso pode gerar. Sem dúvida. Porque não só para as empresas de mineração, por contraditório que possa parecer, porque às vezes as empresas são de certa forma demonizadas, as grandes empresas, elas têm uma preocupação muito grande com a imagem no exterior, né? Então, às vezes, se uma empresa ela for acusada de entrar em territórios indígenas, destruir um povoado, tal, né? Isso poderá prejudicar muito o comércio dos seus produtos no exterior. Professor, eu queria colocar mais uma questão, que seria o Supremo buscou definir, portanto, a inconstitucionalidade dessa tese de marco temporal, mas está pensando num equilíbrio dos que estão lá de boa fé e indenizações para os que tiverem que se retirar, ou para as áreas indígenas que não são mais possíveis, né, de serem concedidas. Então está se estudando aí uma saída. Isso facilita, isso dificulta, isso vai prolongar a discussão, enfim. Porque essa discussão vai dar uma esticada, né? Eu, sinceramente, não vejo a necessidade, né, do Supremo descer a essas especificidades, porque, na verdade, nós já temos um arcabouço legal que vem dando conta corretamente da demarcação dos territórios indígenas e do ressarcimento, né, dos agricultores que ocupam essas áreas. E é sempre, claro, que havendo divergências, é sempre o caminho é a justiça que vai determinar o que deve ser indenizado ou não. Não vejo a necessidade do Supremo se debruçar sobre isso, mas enfim, eu acredito que qualquer posicionamento do Supremo em relação a isso venha a ter uma proposta aí positiva para tentar dirimir aí essas forças, né, que tentam se contrapor ao Supremo ou à legislação. Até mesmo porque, só finalizando, estava falando das empresas de mineração, tem muitos setores do agronegócio que também estão preocupados com isso, né? Porque eles temem a imposição de barreiras no exterior.
né? Então, se a gente não cuidar do que é nosso, isso pode dar motivo para países como a França, que são altamente protecionistas, falar assim, olha, os produtos, eles não estão... eles estão desmatando e a gente não vai comprar de área desmatada, né? Enfim, tomar isso como um todo, como se todo o setor do agronegócio, desde o pequeno até o grande, procedesse de maneira irregular. Não, na verdade é uma minoria muito ideológica, muito barulhenta e que efetivamente provoca danos significativos. Mas nós não podemos tomar isso, né, pelo todo. Dizer que todo setor do agronegócio vai nessa toada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma bancada ali muito forte e muito bem organizada dentro do Congresso, né? A frente parlamentar da agropecuária é muito articulada e muito forte no Senado. Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, esse debate. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, o Ambiente é o Nosso Meio, onde você também pode acessar e compartilhar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na aba, tá do lado superior esquerdo, Atualidades, clique em Jornal da USP no Ar, primeira edição, estão lá todas as nossas entrevistas, inclusive os destaques de meio ambiente. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.